Vamos abrir aqui para o nosso quadrinho, aqui para a gente poder escrever. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. A aula de hoje é sobre integrais impróprias e é baseada na seção 7.8 do Stewart. Ok. E aqui o que a gente vai fazer são exemplos e exercícios. 1. Vamos determinar, tá? Então, determinar se a integral imprópria é convergente ou divergente. E, caso convergente, calcular. Tá? Então, esse exemplo aqui, assim, a maior parte dos exemplos da aula de hoje vão ser desse tipo. Vão ter vários itens nesse exemplo. Então, letra A, eu quero olhar para a integral imprópria de 1 até mais infinito de 1 sobre x dx. Ok. Então, isso daqui, por definição, isso aqui é igual ao limite. Então, primeiro, isso aqui é uma integral imprópria do tipo 1, em que a gente tem um intervalo infinito do tipo a mais infinito. Então, o que eu quero é olhar para a integral quando t tende a mais infinito, da integral de 1 até t. E o jeito que isso aqui funciona, que esse limite funciona, né, é que primeiro eu calculo a integral de 1 até t de 1 sobre x dx, e depois eu tomo o limite quando t tende a infinito. Tá? Ok. Bem, então, primeiro, a primeira observação é: a função 1 sobre x é uma função contínua no intervalo 1 infinito, em particular no intervalo 1t. Portanto, essa integral aqui existe e dá para calcular. Então, calculemos. Eu mantenho aqui o limite quando t vai para mais infinito. E agora, a integral de 1 sobre x é o logaritmo do módulo de x. E pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui é a primitiva, né? Então, eu tenho que avaliar essa primitiva entre 1 e t. Aí eu continuo aqui. Isso aqui, então, é o limite, quando t vai para mais infinito, de log do módulo de t menos log de 1. E acontece que o log de 1 é 0. Isso aqui é 0. Portanto, nós estamos falando do cálculo do limite, quando t vai para mais infinito, do log do módulo de t. E esse limite é mais infinito. Portanto, essa integral aqui é divergente. A nossa conclusão é que a integral de 1 até mais infinito de dx sobre x é
divergente. Bem, ok. Letra B. Próximo tipo de exemplo. Próximo item aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Determinar se a integral imprópria é convergente ou divergente e, caso seja convergente, calcular o seu valor. Então, eu quero olhar para a integral de menos infinito até zero de x é elevado a menos x dx. Então, aqui eu tenho uma integral, de novo, do tipo 1, integral imprópria do tipo 1, em que o intervalo é infinito, o intervalo de integração é infinito, e ele é do tipo menos infinito b. E a função integrando x é a menos x é uma função que é contínua no intervalo menos infinito b. Então, isso aqui é, por definição, isso aqui é igual ao limite, quando agora t vai para menos infinito, da integral de t até b igual a zero, de x é a menos x dx. Tá? Bom, para facilitar a exposição aqui, eu vou pegar essa integral e vou calcular ela à parte. Eu vou chamar isso aqui de I índice t. Tá? Então, vamos continuar na próxima página. Okay. Então, I índice t é a integral de t até zero de x é a menos x dx. E como vocês talvez já tenham suspeitado, essa integral vai ser calculada pelo método de integração por partes, da feita que isso aqui é a integral de um produto. Essa é a dica, a integral de um produto de funções. A função x vezes a função e a menos x. Ok. Então, aqui eu posso integrar o x e derivar o e a menos x, ou eu posso derivar o x e integrar o e a menos x. Eu acho que vai ser mais conveniente para a gente derivar o x. Se eu vou derivar o x, é porque eu vou chamar x de u e eu vou chamar e a menos x de v' ou de dv. E aí o v passa a ser uma primitiva do e a menos x, menos e a menos x, e u' passa a ser a derivada de x, que é 1. Então, pela regra da cadeia, pela regra de integração por partes, essa integral é menos a integral de t até zero de u'v, 1 vezes menos e a menos x dx, mais u vezes v, menos x é a menos x, avaliado entre entre t e zero. Entre t e zero. Ok. Quanto é que isso aqui dá? Aqui você tem menos com menos dá mais, integral de t até zero de e a menos x. Isso aqui é menos e a menos x entre t e zero. Menos x e a menos x entre t e zero. Okay? Ok. Bem, quanto é que isso aqui dá?
Isso aqui dá menos E a menos zero, menos 1, menos E a menos T. Menos 0 E a menos zero, menos T E a menos T. Porque a função que eu tenho que estar calculando aqui é a função menos x é a menos x entre 0 e t. Então, essa função é menos 0 é a menos zero, está aqui, e menos a mesma função menos x é a menos x, avaliada em t. Da mesma maneira, aqui eu estou avaliando a função menos é a menos x. Então, isso aqui é menos é a menos zero e menos é a menos t. Quanto é que deu o resultado? Aqui é menos 1, mais é a menos t, 0 é 0 mesmo, mais t é a menos t. Ou seja, menos 1 mais t mais 1 é a menos t. Bom, uma coisa que é interessante aqui é a gente verificar se o resultado, pelo menos, é consistente. Isso é uma maneira da gente checar se o nosso resultado está correto. Ou seja, eu olho para essa integral, nesse intervalo, para t aqui é menor do que zero. Porque o t que nos interessa está indo para menos infinito. Então, me interessa pegar t negativo. Então, para t negativo, no intervalo que vai de t até zero, que é um intervalo de números negativos, os valores da função x e a menos x são todos negativos, porque o x vai ser negativo e o e a menos x é positivo. Então, essa integral tem que dar um número negativo. Aí a pergunta é, esse valor aqui é sempre negativo? Bom, esse valor aqui é menor, como t é menor que zero, esse valor é menor do que menos 1 mais E a menos t. Mas o E a menos t, quando t é negativo, isso aqui é sempre menor do que 1. Então, menos 1 mais E a menos t é menor do que zero. Então, isso aqui é menor que zero. Tá? Ok. Aí eu volto e vou inserir esse resultado no cálculo desse limite aqui. Então, vejamos. Eu vou ganhar o seguinte. Já vou colocar aqui para vocês lembrarem o que era. Portanto, a integral de menos infinito até zero de x é a menos x dx é o limite quando t vai para menos infinito desse resultado que nós obtivemos, de menos 1 mais t mais 1 é a menos t. Tá? Ok. Por quê? Lembrando que a integral que a gente estava calculando era a integral de menos infinito até zero de x é a menos x dx, que está aqui. Integral de menos infinito até zero de x é a menos x dx. E foi escrita como sendo o limite quando t vai para menos infinito de it. Limite quando t vai para menos infinito de isso aqui representa it. Tá? Ok. Quanto é que dá esse limite? Aqui você tem menos 1, porque isso não depende de t, mais limite de t mais 1 vezes E a menos t. E eu gostaria de chamar a atenção, nesse momento, de que a hora que eu escrevo essa igualdade de limite, essa igualdade só vale se esse limite também existir. E o limite da soma só é a soma dos limites se ambos os limites existirem. Se os limites de ambos os termos existirem. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora é calcular esse limite, descobrir que ele existe e, a posteriori, então, toda essa sequência de igualdades é válida. Tá? Ok. Quanto vale esse limite? Uma maneira de calcular esse limite é pela regra de L'Hopital. Isso aqui é menos 1, mais o limite
Porque, veja, eu tenho t mais 1 indo para menos infinito e E a menos t indo para mais infinito. Quando t vai para menos infinito, menos t... desculpa, isso aqui já não existe, né? Isso aqui já não existe, porque... não preciso usar L'Hopital coisa nenhuma, perdão, gente. Pensei que eu estivesse calculando outra coisa aqui. T mais 1 é a menos t. T vai para menos infinito, t mais 1 vai para menos infinito, e menos t vai para mais infinito, então E a menos t vai para mais infinito, então você tem mais infinito vezes menos infinito, menos infinito. Ou seja, essa integral imprópria é divergente também. Ok. Letra C. Integral de menos infinito até mais infinito de dx sobre 1 mais x². Tá? Essa é uma integral imprópria na reta toda. O intervalo vai de menos infinito até mais infinito. Bem, observação. A nossa função 1 sobre 1 mais x², que é o nosso f de x, é maior ou igual a zero para todos os valores de x, porque x² é maior ou igual a zero, somou 1, não afetou o sinal, dividiu por isso, não afetou o sinal. E, portanto, essa integral imprópria tem a interpretação de ser a área sobre o gráfico da função f de x para x em todo o intervalo real, toda a reta real. Vou fazer o desenho aqui para vocês entenderem. Então, assim, eu tenho uma função aqui. Essa função, o gráfico dela, vocês podem verificar fazendo o esboço do gráfico, usando os métodos que a gente aprendeu lá quando a gente estudou o esboço de gráficos. O gráfico da função f é esse daqui. E a integral imprópria é a área da região sob o gráfico de f acima do eixo x para x na reta inteira. Ou seja, essa área é a área de uma região infinita, que mesmo assim vai ser um número finito. Vocês vão ver. Muito bem. Então, a primeira providência é lembrar que, nesse caso, essa integral é igual a integral dividindo num ponto intermediário, né? Foi assim que eu defini a integral na reta toda. Então, eu tenho que escolher um C conveniente. E como essa função 1 mais 1 sobre x² ela é perfeitamente simétrica em volta de x igual a zero, ou seja, você substitui x por menos x, dá na mesma, a função é par, eu acho que é conveniente escolher C igual a zero. Isso aqui é por conveniência. Tá? Por conveniência. Muito bem. Então, primeiro eu vou calcular a integral de 0 até mais infinito de dx sobre 1 mais x². Eu tenho que calcular cada uma dessas integrais. Eu vou começar com essa daqui.
por definição, isso aqui é o limite, quando t vai para mais infinito, da integral de 0 até t de dx sobre 1 mais x quadrado. Certo? Muito bem. 1 sobre 1 mais x quadrado é uma função que é perfeitamente contínua e razoável no intervalo do tipo 0t com t maior que 0. Então, essa integral é calculável, e aí depois eu vou só verificar se o limite existe. Então, isso aqui é igual ao limite, quando t vai para mais infinito, calculemos essa integral. Então, uma primitiva de 1 sobre 1 mais x quadrado é a função arcotangente de x, que tem que ser avaliada entre 0 e t. Então, nós estamos precisando calcular o limite quando t vai para mais infinito do arco tangente de t menos o arco tangente de 0. Lembrando que o arco tangente de 0 é 0, e que o arco tangente é uma função que varia entre menos π sobre 2 e π sobre 2. A gente conclui que, quando t vai para mais infinito, quem é o arco cuja tangente é mais infinito. Então, lembra como é que funciona? Vamos lembrar aqui a nossa bola trigonométrica. Aqui a nossa bola trigonométrica, e a tangente a gente mede ao longo dessa reta tangente à bola trigonométrica em θ igual a 0. À medida que o ângulo θ aumenta, isso aqui é o ângulo θ, tá? Até chegar em π sobre 2, o que acontece com o valor da tangente? Que é, numa bola trigonométrica, o raio é 1, e, portanto, a tangente é exatamente a medida desse comprimento aqui, que vai daqui até aqui, daqui até aqui. Isso aqui tende para mais infinito. E quando θ vai para menos π sobre 2, esse comprimento aqui fica cada vez maior, porém negativo. Que agora o seno é negativo e o cosseno é positivo. Tá? Então, nós temos que o limite do arco tangente de t, quando t vai para mais infinito, tem que ser π sobre 2, pois o limite da tangente de θ, quando θ vai para π sobre 2 pela esquerda, é mais infinito. E tangente e arcotangente são um inverso do outro. Ou seja, isso aqui significa que a integral de 0 até mais infinito de dx sobre 1 mais x quadrado, que é exatamente o limite do arco tangente de t quando t vai para mais infinito, é igual a π sobre 2. Tá? Bom, então esse cara vai ser π sobre 2. Agora eu preciso calcular o outro. Eu preciso calcular agora a integral de menos infinito até 0 de dx sobre 1 mais x quadrado. E isso aqui é, por definição, o limite quando t vai para menos infinito da integral de t até 0 de dx sobre 1 mais x quadrado. Nós já vimos que
a primitiva de 1 sobre 1 mais x² é o arco tangente de x. Eu tenho que avaliar o arco tangente de x entre 0 e t. E tomar o limite quando t tende a menos infinito. Isso aqui é o arco tangente de 0 menos o arco tangente de t. O arco tangente de 0 a gente já viu que é 0. E quando t vai para menos infinito, a gente acabou de ver que o arco tangente de t está indo para menos infinito. Então, esse limite aqui é menos π sobre 2. Ou seja, quando o ângulo, tá, tende para menos π sobre 2, aqui, a tangente vai para menos infinito. Logo, o limite do arco tangente de t, quando t vai para menos infinito, tem que ser menos π sobre 2. E menos π sobre 2 é igual a π sobre 2. Portanto, juntando o fato de que a integral de 0 até mais infinito é π sobre 2 e a integral de menos infinito até 0 também é π sobre 2, a soma dos dois resultados é π. Então, a nossa conclusão vai ser que a integral de menos infinito até mais infinito de 1 sobre 1 mais x² dx é igual a π sobre 2 mais π sobre 2, que é π. Convergente. Ok? Convergente. Esse aqui foi o item C. D. Eu quero olhar para a integral de 1 até mais infinito de dx sobre x elevado a p. E a pergunta que eu estou me colocando aqui é a seguinte, para quais valores de p maior que 0, vou botar até maior ou igual a 0, esta integral imprópria é convergente ou divergente. Ok. Bem, então vamos lá. Integral de 1 até mais infinito de dx sobre x elevado a p é o limite, quando t vai para mais infinito, tá, da integral de 1 até t de dx sobre x elevado a p. 1 sobre x elevado a p é igual a x elevado a menos p. Então, uma primitiva de x elevado a menos p é x elevado a menos p mais 1 sobre menos p mais 1 entre 1 e t, desde que p não seja igual a 1. Isso aqui vale se p não for igual a 1. Se o p for igual a 1, esse denominador dá zero, né? Então, não pode ser. E a gente sabe que 1 dx sobre x tem como antiderivada, como primitiva, desculpa, a função log de módulo de x. Então, você tem duas possibilidades. Esta
E a outra possibilidade é que seja o limite, quando t vai para mais infinito, do log de x entre 1 e t. Isso aqui é o que acontece se p for igual a 1. Ok? Muito bem. Então, nós temos dois casos, o p igual a 1 e o p diferente de 1 e o p igual a 1. No caso do p diferente de 1, nós estamos falando do limite, quando t vai para mais infinito, de menos p mais 1 é a mesma coisa que 1 menos p. Então, nós estamos falando de t elevado a 1 menos p sobre 1 menos p menos 1 elevado a 1 menos p, que é 1 sobre 1 menos p. Agora vejam, isso aqui é p diferente de 1. E o segundo caso, nós estamos olhando para o limite, quando t vai para mais infinito, do log do módulo de t menos o log de 1. E o log de 1 a gente sabe que é 0. Tá? Ok. Então, agora vejam vocês o seguinte. No caso p diferente de 1, se esse expoente 1 menos p for positivo, se o expoente 1 menos p for positivo, então t elevado a um expoente positivo, quando t vai para mais infinito, tende a mais infinito. Se esse expoente 1 menos p for negativo, então, quando t vai para mais infinito, t elevado a um expoente negativo é uma coisa do tipo 1 sobre t elevado a um expoente positivo, então é 1 sobre um número enorme que tende a 0. Então, a resposta é: se p, que é diferente de 1, se 1 menos p for um expoente positivo, tá? De modo que p é menor do que 1, então, este limite daqui, estrela, é igual a mais infinito. Você vai ter 1 menos p vai ser positivo, expoente 1 menos p positivo, t elevado a um expoente positivo com t indo para mais infinito tende a mais infinito. E aí a integral é divergente, a integral imprópria é divergente. Se o meu expoente p for tal que 1 menos p for negativo, então este número daqui, esse coeficiente é negativo, mas esse t elevado a um expoente negativo tende a 0. Isso aqui tende a 0. Então, a resposta é menos 1 sobre 1 menos p. Agora, 1 menos p é negativo, menos 1 sobre 1 menos p é 1 sobre p menos 1, que é positivo. Qual é a relevância do resultado ter dado positivo? A relevância é que eu estou integrando uma função 1 sobre x elevado a p no intervalo de 1 até mais infinito. Então, é uma função positiva nesse intervalo, a integral dela tem que dar um número positivo. Então, isso aqui é consistência entre o resultado e o que eu espero que o resultado seja. O que a teoria diz que o resultado tem que ser. Por outro lado, no caso p igual a 1, você tem estrela, estrela, duas estrelas aqui, dando o quê? Limite, quando t vai para infinito, do log de t. Isso aqui é sempre mais infinito. E, portanto, a integral é divergente. A integral imprópria é divergente.
Então, a resposta para o problema, para o item D, é a seguinte: se P for maior que 1, essa integral é convergente. Se P for menor ou igual a 1, essa integral imprópria é divergente. Tá? A integral, resposta final, integral de 1 até mais infinito de dx sobre x elevado a p vai ser convergente se P for maior que 1 e divergente se P for menor ou igual a 1. E obter que, no caso P menor ou igual a 1, a integral é divergente, é feito de duas maneiras diferentes, porque você precisa separar o caso P igual a 1 e tratar de uma maneira diferente. Você integrar isso aqui e tratar de uma maneira diferente. Ok? Vamos olhar para integrais agora do tipo 2. Tá? Do tipo 2. Então, letra E. Letra E. Eu quero olhar para a integral imprópria de 0 até 1, de 1 sobre raiz de x dx. Ok. Então, a pergunta é se essa integral é convergente ou divergente, e se ela for convergente, eu gostaria de saber o valor dela. Tá? Vou fazer um pequeno parênteses aqui, tem uma pergunta do chat que eu acabei de ver, se o gabarito da PF vai sair assim que o tempo de prova acabar, que no caso é quarta-feira à noite. Veja, o gabarito é dado junto com a vista de provas. Quando vocês fazem a vista de provas, no final, o que vocês veem é justamente o que foi acertado e o que foi errado na prova que você fez, que cada aluno fez. As provas são individuais e os gabaritos são individuais, porque uma prova é diferente de outra prova. Tá? A ordem das questões é diferente e o tipo de questão também é diferente. Quer dizer, a questão em si é diferente. Em geral, guarda semelhanças, mas também há diferenças. Então, por isso que a gente não posta um gabarito geral, porque cada gabarito é um gabarito diferente. Então, como na P1, P2, P3 e na P4, assim como nesses casos, na PF e na segunda chamada, vocês também vão ter exatamente o mesmo sistema da plataforma que a gente vem usando e mais a vista de provas. A única diferença real é que a vista de provas vai ser um pouco mais curta, como, aliás, a prova também é um pouco mais curta, porque precisa anunciar os resultados para poder dizer aos alunos quem vai fazer a prova seguinte. Tá? Isso tudo vai ficar claro no site, estaremos postando informações no site. Tá? Ok. Então, letra E, eu quero olhar para a integral de 0 até 1, de 1 sobre raiz de x dx. Ok, quanto é que é essa integral daqui? Quanto vale essa integral? Bem, então, eu observo que a função f de x igual a 1 sobre raiz de x, ela é contínua no intervalo aberto em 0, fechado em 1. Mas o limite de f de x, quando x tende a 0 pela direita, é mais infinito. Portanto, essa integral é uma integral do tipo 2. E assim, por definição, se essa integral for convergente, então ela será igual ao limite, quando t tende a 0 pela direita, da integral de t até 1 de dx sobre raiz de x. Quem é uma primitiva de 1 sobre raiz de x? 1 sobre raiz de x é x elevado a menos meio. Então, uma primitiva de 1 sobre raiz de x
é a função raiz de x vezes 2. Porque quando eu derivo 2 raiz de x, eu ganho exatamente 1 sobre raiz de x. E eu preciso avaliar isso aqui entre t e 1. Então, esse aqui é o limite. Quando t vai para 0 pela direita, de 2 raiz de 1, que é 2, menos 2 raiz de t. T tende a 0 pela direita. E aqui, claramente, 2 raiz de t tende a 0, então esse limite aqui existe e é igual a 2. E, portanto, a posteriori, a gente conclui que essa integral imprópria é igual a 2. Atenção. Atenção. Tá. Está errado escrever integral de 0 a 1 de dx sobre raiz de x igual 2 raiz de x entre 0 e 1, porque esta integral é imprópria. Da mesma maneira que se o intervalo de integração é infinito, você não pode substituir, por exemplo, se fosse de 0 até infinito, você não ia poder substituir infinito na hora de avaliar o integrando, na hora de avaliar a primitiva. Você tem que passar pelo limite. Então, isso daqui está errado. Você não pode escrever isso. Você tem que passar pelo processo de limite. Você tem que calcular essa integral como um limite de 2 raiz de 1 menos 2 raiz de t, quando t tende a 0 pela direita. Não é 2 raiz de 1 menos 2 raiz de 0. Tá? Ok. F. Bom, F. Vamos olhar para a integral de 0 até π sobre 2 da secante de x dx. Ok. Então, veja, o cálculo da primitiva da secante é uma coisa que eu ainda não tinha feito para vocês. Então, vamos começar com o cálculo da integral indefinida da secante de x dx. Isso aqui é igual à integral de 1 sobre cosseno de x dx. E a gente vai multiplicar e dividir por cosseno de x. Ficamos com cosseno sobre cosseno ao quadrado, que é a mesma coisa que cosseno de x sobre 1 menos o seno ao quadrado de x. Preciso trocar de caneta aqui. Eu estou com um pequeno probleminha, pessoal, que as minhas canetas estão acabando, minhas canetinhas coloridas estão acabando, elas não terão durado todo o PLE. Estou tentando esticar isso aqui para ver se eu consigo ainda dar aula para vocês na segunda-feira com essas canetas, mas está um pouquinho difícil. Ok. Então, agora eu vou calcular essa integral por substituição. Vou fazer U igual a seno de x, du é cosseno de x dx. Então, essa integral vira integral de du sobre 1 menos u ao quadrado, que deve ser resolvida pelo método de frações parciais. Eu preciso escrever 1 sobre 1 menos u ao quadrado. Preciso decompor isso aqui em frações parciais. Observe que 1 menos u ao quadrado é fácil de fatorar, a gente fatora de cabeça em 1 mais u e 1 menos u.
Isso aqui é muito fácil da gente fatorar. E aqui eu teria que botar A e B. Mas isso aqui dá para fazer de cabeça, porque o que eu quero é eliminar esse menos U e esse mais U, porque aqui o coeficiente do termo de grau 1 em U é 0. Tá? Então, eu gostaria de botar, se eu colocar um aqui e um aqui, eu vou ter 1 menos U mais 1 mais U é 2 sobre 1 menos U ao quadrado. Então, eu tenho que dividir por 2 para ganhar esse 1 sobre 1 menos U ao quadrado. Ok. Continuando. Então, concluímos o quê? Concluímos que a integral indefinida de du sobre 1 menos u quadrado é igual a 1 meio de integral de 1 mais u mais 1 meio da integral de 1 sobre 1 menos u. Isso aqui é igual a 1 meio do log de 1 mais u, tá? Menos 1 meio do log de 1 menos u. Deixa eu ver se isso aqui está certo. Sim. Ok. Então, isso aqui é 1 meio mais uma constante, né? Não podemos esquecer a constante. De 1 mais u sobre 1 menos u, que é 1 meio do log de 1 mais u é seno x sobre 1 menos seno x, em valor absoluto. Mais c. Ok. Vamos olhar para essa expressão, 1 mais seno x sobre 1 menos seno de x. E vamos multiplicar e dividir por 1 mais seno de x. Eu quero introduzir aqui um cosseno. Então, o que a gente ganha é 1 menos cosseno ao quadrado de x no denominador, que é o cosseno ao quadrado de x. E no numerador eu ganho 1 mais seno de x ao quadrado, que é 1 mais 2 vezes seno de x mais seno ao quadrado de x. Ok, então nós temos aqui seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, isso aqui é 2 mais 2 seno de x menos cosseno ao quadrado de x. Sobre o cosseno ao quadrado de x. Ok. O que isso aqui deu? Isso aqui deu 2 vezes
2 vezes 1 mais seno de x sobre cosseno ao quadrado de x menos 1. É esse pedaço. Isso daqui é 1 mais seno de x. 1 mais seno de x quadrado sobre o cosseno de x ao quadrado. Quer dizer, a gente já podia ter terminado aqui a história. Tá? O ponto é que... Podia ter terminado aqui a história, de fato. Tá? Porque esquece isso. Isso aqui é verdade, mas não tem nada de errado, mas não é lá muito útil. Tá? O ponto é que o que eu estou fazendo é que eu estou abrindo o argumento aqui do logaritmo. Mas eu tenho 1/2 desse logaritmo. Então, 1/2 do log de 1 mais seno de x, claro, sobre 1 menos seno de x, é igual a 1/2 do ln. Eu já descobri que 1 mais seno de x sobre 1 menos seno de x é igual a esse quociente de quadrados. É 1 mais seno de x sobre cosseno de x em valor absoluto ao quadrado. Porque é 1 mais seno de x ao quadrado sobre cosseno de x ao quadrado. Tá? Acontece que propriedades do logaritmo diz que esse 1/2 passa para dentro, para o argumento, como raiz quadrada. Então, isso aqui é igual ao ln de 1 mais seno de x sobre o cosseno de x, que é igual ao ln de 1 sobre cosseno de x, que é a secante de x, mais seno de x sobre cosseno de x, que é a tangente de x. Tá? Então, moral da história. O que a gente concluiu é que a integral indefinida da secante de x é o ln da secante de x mais a tangente de x mais uma constante. Essa é a nossa conclusão. O que a gente queria estar calculando aqui era a integral imprópria de 0 até 1 a π sobre 2 da secante. Então, a integral imprópria que eu tinha interesse de calcular, de 0 até π sobre 2 da secante de x dx, primeiro, a primeira pergunta que se coloca é onde é que essa integral é imprópria? Secante é 1 sobre cosseno. É 1 sobre cosseno. Cosseno de x em 0, cosseno de 0 é 1. E cosseno de π sobre 2 é 0. E o cosseno de x entre 0 e π sobre 2 é positivo. Portanto, essa integral daqui ela é imprópria em π sobre 2. E, portanto, isso aqui é o limite quando t tende a π sobre 2 pela esquerda, tá? Da integral de 0 até t da secante de x. Tá? Isso aqui é igual ao limite quando t tende para π sobre 2 pela esquerda dessa primitiva que a gente encontrou aqui, ln de secante mais tangente mais constante. Eu posso esquecer a constante aqui, porque basta eu pegar uma primitiva e avaliar entre os extremos, de ln de secante de x mais tangente de x entre 0 e t. Depois de avaliar essa integral de 0 até t, que é o resultado do que está aqui entre parênteses, aí eu tenho que tomar o limite quando t tende a π sobre 2 pela esquerda. Então, vejamos o resultado. O que dá o resultado? A gente ainda não determinou se essa integral é convergente ou divergente.
Então, quanto é que deu esse limite? Quer dizer, quanto é que deu essa integral antes de calcular o limite? Limite quando t tende a π sobre 2 pela esquerda de log da secante de t mais a tangente de t menos log da secante de zero mais a tangente de zero. A secante de zero é 1 sobre cosseno de zero é 1. E a tangente de zero é zero. Então, isso aqui é o log de 1, que a gente já sabe que dá zero. Agora, a pergunta é o que acontece quando t vai para π sobre 2 pela esquerda? A secante, tanto a secante quanto a tangente vão ser positivas, tá? Porque eu estou chegando num ângulo de 90 graus por valores menores do que 90 graus, então seno e cosseno são ambos positivos. Tá? E tanto a secante quanto a tangente tendem para mais infinito. Então, esse limite aqui é mais infinito e a integral imprópria é divergente. Tá? Esse aqui eu acho que foi letra F, se eu não me engano. Foi letra F. Letra G. Letra G. Integral imprópria de 0 até ln de x, de 0 até 1, de ln de x dx. Então, primeiro, essa integral ela é imprópria aonde? Não é em 1, porque ln de 1 é 0. Perfeitamente razoável. Ela é imprópria em x igual a 0, porque o logaritmo tende para menos infinito. Então, para calcular essa integral, para saber se ela é convergente ou divergente, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a integral indefinida do logaritmo, que não é óbvia. A primitiva do logaritmo não é óbvia. E a gente sabe que a gente vai fazer isso aqui usando a integração por partes, pensando que isso aqui é o produto de 1 vezes ln de x. Então, eu vou chamar de du vai ser igual a dx, tá? E eu vou chamar de v a função ln de x. E aí dv é dx sobre x e u é igual a x. Nós já fizemos esse tipo de conta várias vezes. Então, aqui eu tenho a integral de v du é igual a menos a integral de u dv mais u vezes v mais c. Ou seja, menos. Isso aqui é a integral de 1, porque esse x cancela com esse x. Então, fica menos a integral de 1 dx, que é menos x, mais x, ln de x, mais c. Pronto, isso aqui é a integral indefinida do logaritmo de x. Logo, a integral de 0 a 1 do ln de x vai ser o limite quando t tende a 0 pela direita, da integral de t até 1 do ln de x, que por sua vez é o limite quando t tende a 0 pela direita de menos x mais x ln de x entre 0, perdão, entre t e 1. Entre t e 1. O intervalo de integração é de t até 1. Tá?
Seu limite, quando t vai para zero pela direita, de menos 1 mais 1 ln de 1 menos t menos t mais t ln de t. A função é menos x mais x ln de x, que tem que ser avaliada em x igual a 1 e depois em x igual a t. Então, nós estamos procurando calcular o limite quando t tende a zero pela direita, de 1 ln de 1 é zero, então é menos 1, mais t, menos t log de t. Ok. Isso aqui é o limite quando t tende a zero pela direita, de esse pedaço menos 1 mais t, a gente sabe que vai para menos 1. E o resto é o limite de menos t log de t, que é calculado usando o L'Hopital, da feita que t tende a zero e log de t tende a menos infinito. Então, isso aqui é calculado assim. Isso aqui é menos 1 mais o limite do ln de t sobre menos 1 sobre t. Ou seja, menos 1 mais o limite quando t tende a zero. E agora aqui a gente tem que assinalar que a gente está usando L'Hopital. Nesse caso, eu tenho menos infinito sobre menos infinito. Deriva o numerador, 1 sobre t, dividido pela derivada de menos 1 sobre t, que é 1 sobre t ao quadrado. 1 sobre t dividido por 1 sobre t ao quadrado é igual a t ao quadrado sobre t, que é igual a t. E o limite quando t tende a zero é zero. Então, isso aqui é menos 1. Esse limite existe e é igual a menos 1. Okay? Portanto, essa integral de 0 até 1 do logaritmo é uma integral convergente. A nossa conclusão é que a integral de 0 até 1 do ln de x é convergente. E igual a menos 1. Algum problema dela ter dado negativo? Não. Nenhum problema do resultado ter sido negativo, porque o logaritmo é estritamente menor que zero para x entre 0 e 1. Então, está inteiramente correto. Bom, esse aqui são os exemplos e exercícios do tipo 1, em que eu tinha mencionado para vocês, que eram exemplos de determinar se a integral imprópria era convergente ou divergente, e caso fosse convergente, avaliar, calcular o valor. Agora, nós vamos fazer exercícios do tipo 2. Exercícios do tipo 2, que são exercícios de determine apenas se a integral imprópria é convergente ou divergente, sem precisar avaliar. Então, para isso, a gente vai precisar fazer uso dos testes de comparação, os testes de convergência. Tá? E eu tenho aqui 3 problemas para propor para vocês. A. Eu quero olhar para a integral de 0 até mais infinito de e elevado a menos x ao quadrado dx. Tá? Bom, aqui eu vou fazer a seguinte
a seguinte avaliação. Tá? Então, primeiro, se essa integral existe, então é porque ela vai ser a integral de 0 até, é o limite, desculpa, quando t vai para mais infinito, a integral de 0 até t de e a menos x quadrado dx. Tá? Mas eu não quero calcular essa integral, até porque não é possível calcular essa integral explicitamente, assim como um primitivo, etc. Ao invés disso, o que eu vou fazer é que eu vou comparar essa função e menos x quadrado com uma outra. Mas para eu escolher com quem eu quero comparar essa função, eu preciso desconfiar de alguma coisa, né? Eu preciso chutar bem quem eu vou comparar essa função, com quem eu vou comparar essa função. Tá? E para isso eu vou chutar, então, alguém cuja integral eu suspeito que ou convirja ou divirja. E eu suspeito que, como é a menos x quadrado, tende a zero muito rapidamente quando x tende a infinito, minha suspeita é que é rápido o suficiente para a integral ficar sendo convergente. Tá? Eu vou comparar essa integral com a integral do e a menos x, tá? Entre 0 e infinito. Tá? Eu quero comparar essas duas funções para x entre 0 e infinito, e mais infinito. Bom, na verdade, eu tenho que dividir essa comparação em x entre 0 e 1 e x entre 1 e infinito. Por quê? Porque temos, se x é maior do que 1, x ao quadrado é maior do que x. E, portanto, menos x ao quadrado é menor do que menos x, donde e elevado a menos x ao quadrado é menor do que e a menos x. Mas isso só vale se x for maior do que 1. Tá? Então, eu vou dividir essa integral aqui, na integral de 0 até 1, mais a integral de 1 até mais infinito. Tá? Ok. A integral de 1 até mais infinito de e a menos x, que é o limite quando t vai para mais infinito, da integral de 1 até t de e a menos x, isso aqui vale limite quando t vai para mais infinito de primitiva de e a menos x é menos e a menos x, entre 1 e t. Isso aqui é o limite, quando t vai para mais infinito, de menos e a menos t, menos e a menos 1. Quando t vai para mais infinito, menos t vai para menos infinito, e elevado a menos t vai para zero. Então, esse limite aqui é e elevado a menos 1, que é igual a 1 sobre e. Ou seja, esta integral aqui é convergente. Tá? Então, pelo teste de comparação, temos que a integral de 1 até mais infinito do e a menos x quadrado será convergente. Mas eu não comecei com essa, eu comecei com a integral de 0 até infinito. Essa era a que eu queria. Tá? Então, o que eu faço? O que eu observo é que a integral de 0 até mais infinito do e a menos x quadrado é o limite, quando t vai para infinito, da integral de 0 até t de e a menos x quadrado, que, por sua vez, é o limite da integral de 0 até 1
mais a integral de 1 até t. Essa daqui não depende de t. E essa aqui eu acabei de mostrar, usando o teste de comparação, que o limite existe. E, portanto, o limite da soma é a soma dos limites e a integral é convergente. Existe pelo teste de comparação. Ok? E assim, a gente determinou que essa integral é uma integral convergente. Então, resposta convergente. Eu só preciso disso, né? Porque o problema era simplesmente determinar se a integral é própria convergente ou divergente. Era só isso. Tá? Como é que você descobre com quem você tem que comparar? Bem, você descobre com quem você tem que comparar usando exatamente intuição desenvolvida com base em fazer um montão de exercícios. B. Integral de 0 até 1 de dx sobre raiz de 1 menos x quadrado. Okay. Agora vejam aqui essa função. Onde é que essa função tem um problema? Função f de x igual a 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Ela vai ter um problema em x igual a 1, porque x igual a 0, isso aqui é 1. Então, você tem que limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, é mais infinito. E 1 sobre raiz de um negócio que está tendendo a 0 por valores positivos. Tá? Ao invés de eu calcular essa integral, eu vou comparar a função 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado com outra função. Tá? Mas agora eu observo o seguinte, isso aqui é 1 sobre raiz de 1 mais x vezes 1 menos x, que é 1 menos x quadrado. 1 mais x, para x perto de 1, é um número perto de 2. Tá? Número menor do que 2, né, mas perto de 2. Tá? E é um número maior que 1. Tá? 1 menos x é que é o meu problema, aqui se você quiser. Mas é raiz quadrada disso, 1 sobre raiz quadrada disso. Então, isso aqui tem algo a ver com aquele 1 sobre raiz de x perto de 0, que a gente sabe que é uma integral convergente. Então, a suspeita é que essa integral aqui seja uma integral convergente. Agora, da feita que a gente desenvolveu a nossa intuição, que a gente tem uma suspeita, agora nós vamos ver se a gente usa uma comparação razoável, a gente inventa uma comparação razoável para concluir corretamente. Tá? Então, deixa eu fazer o seguinte, para facilitar a minha vida, eu vou mudar de variável, eu vou escrever u igual a 1 menos x. Vamos escrever u igual a 1 menos x, e eu vou olhar para a integral de 0 até t de dx sobre raiz de 1 menos x quadrado. du é menos dx. Então, nessa integral daqui, essa integral vai virar o quê? Aqui eu tenho, primeiro, quando x é 0, u é igual a 1.
E quando x é t, u é 1 menos t. Tá. Dx é menos du. E agora eu tenho a raiz de... Eu poderia escrever isso como 1 menos, 1 menos u ao quadrado, mas ao invés disso eu vou usar essa minha faturação e vou observar que se u é 1 menos x, então x é 1 menos u, e 1 mais x é 2 menos u. E u é 1 menos x é u. Então eu ganho 1 sobre raiz de 2 menos u vezes u. Isso aqui é a mesma coisa que esse menos transforma a integral de 1 até 1 menos t numa integral de 1 menos t até 1 de du sobre raiz de 2 menos u vezes raiz de u. Agora, observe que x estava tendendo a 1. Então, 1 menos t vai tender a 0. Meu x é 1 menos u. O x tende a 1, significa que u tende a 0. Perdão, desculpa. Significa que t tende a 0. Perdão, t tende a 1. Tá certo. T tende a 1. Tá? Ok. Então, 1 menos t que está tendendo a 0. Né? Muito bem. Então, agora observe que para u entre 1 e 1 menos t, peraí. Menos t tendendo a 0 por valores positivos, porque t tende a 1 por valores negativos, está certo. 1 menos t tende a 0 por valores positivos. Aí qual a conclusão que a gente ganha? É que esse u, eu quero chegar a uma conclusão sobre 2 menos u, sobre o que está acontecendo com 2 menos u. Então, para isso, eu observo que menos 1 vai estar entre menos 1 e t menos 1, e 2 menos 1 vai estar entre menos 1 mais 2, 1, e t menos 1 mais 2, que é t mais 1, não é isso? T menos 1 mais 2, isso é t mais 1. De qualquer maneira, 2 menos 1, 1 é maior do que 1. Tá? E o meu t está tendendo a 1, isso. Tá. T tende a 1 pela esquerda. Tá? T vai tender a 1 pela esquerda. Bem, então, esse número daqui está tendendo a 2, e 2 menos 1 está entre 1 e um número que está tendendo a 2. Tá? Então, 1 sobre 2 menos u é menor do que 1 e maior do que 1 sobre t mais 1. Porque 2 menos 1 está entre 1 e um outro número que é positivo, que é maior do que 2. Que é menor que 2. Tá? O que nos interessa é esse lado da desigualdade. Tá? Que 1 sobre 2 menos u é menor que 1, porque a minha função f de u agora é a função 1 sobre raiz de 2 menos u vezes raiz de u, e essa função aqui é maior ou igual a 0, e é menor ou igual a 1 sobre raiz de u. Da feita que eu acabei de verificar, que 1 sobre 2 menos u é menor que 1. Portanto, se tira a raiz quadrada, continua sendo menor que 1. Portanto, da feita que eu sei que a integral
de 0 até 1 de du sobre raiz de u, a gente já verificou que isso aqui é convergente, tá? Isso aqui implica que a integral de 0 até 1 de du sobre raiz de 2 menos u, raiz de u, também é convergente. Por quê? Porque eu tenho uma função que é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1 sobre raiz de u. E esse lado aqui me dá uma integral convergente. Então, essa integral aqui imprópria também é uma integral convergente. Tá? Mas essa integral imprópria é o limite, eu vou chamar de outra coisa, vou chamar de S tendendo a 0 pela direita, da integral de S até 1, de du sobre raiz de 2 menos u, raiz de u. E isso daqui, fazendo S igual a 1 menos t, isso aqui é a mesma coisa que o limite quando t tende para 1 pela esquerda da integral, estou fazendo agora S igual a 1 menos t. Se S tende a 0 pela direita, é porque t tende a 1 pela esquerda. Tá? De 1 menos t até 1 de du sobre raiz de 2 menos u, raiz de u. Que a gente já viu que esta integral daqui é a mesma coisa que a integral de dx sobre raiz de 1 menos x quadrado de 0 a t, que é o que aparece quando você escreve a definição dessa integral imprópria. Ok. Bom, mais exercícios no livro texto, tá? Mas a ideia é bastante simples aqui. Eu acho que eu tentei traduzir para vocês a ideia. A ideia das integrais impróprias é simplesmente você calcular elas como limites, tá? Onde elas forem impróprias, e aí depois, quando você não consegue efetuar o cálculo, de fato, você não tem uma primitiva, de fato, para fazer o cálculo, aí você usa um teste de comparação, tá bom? Ok, pessoal, boa prova para vocês amanhã, boa P4. Eu ainda vejo vocês na aula de segunda-feira, tá? Para a gente poder ter a última aula teórica, que será a preparação para a PF e para a segunda chamada. Tá bom, pessoal? Então, até, gente.